Olá pessoal, bom, vim fazer esse vídeo aqui com você, uma reflexão. Eu recebi uma notificação na última semana, na realidade já tem alguns dias que era para eu ter feito esse post, mas devido a várias circunstâncias, e eu creio que não era o momento, eu não consegui fazer exatamente, né, como a gente usa aí nas redes sociais, o famoso termo TBT, né? Então, é uma lembrança que o Google me trouxe de 6 anos atrás, com algumas imagens que provavelmente você vai visualizar em algum momento aqui nesse vídeo, para você poder ver a realidade daquilo que eu quero trazer para você. Eu pensei em escrever, mas não consegui colocar na prática, e creio eu também, o texto ia ficar muito longo, então eu decidi gravar, porque eu também sinto muito mais confortável e à vontade em falar aquilo que está passando pela minha mente, pelo meu coração, vivenciando a realidade. Eu prezo muito por isso. Claro, nem todo mundo vai acreditar propriamente, não é esse o meu objetivo, é descredibilizar qualquer pessoa, qualquer circunstância, mas sim analisar fatos reais, né? E principalmente aquilo que condiz com uma vida no qual a gente está buscando. Eu creio que todo ser humano, ele pensa em progredir, ele pensa em ter uma felicidade, uma plenitude, né? Mas diferente do que é a realidade, a gente precisa de algumas circunstâncias serem moldadas nas nossas vidas. Então, 2015, eu vendo essas fotos, eu já estava num cenário da minha vida, há pouco mais de 4, 5 anos, de uma decisão que fez total diferença na minha vida, né? E sem muito saber o que era aquilo que estava acontecendo dentro de mim, né? Diferente do meu histórico naquele tempo, eu tive uma juventude, uma adolescência, onde eu não era uma pessoa extremamente violenta, né, extremamente rude, mas as pressões do mundo, né, a circunstância daquilo que eu pensava, vivia, assistia e convivia, eram ambientes que me levavam a estas circunstâncias, né, de às vezes uma certa violência, uma certa grosseria, né, ou até mesmo a agressão física, né? Como disse, eu nunca fui um extremo brigão de violência, mas já me envolvi num período da minha vida, né? Da parte de adolescência juvenil até a fase adulta. E até meus 30 anos, isso era uma realidade muito, muito normal na minha vida, né? Então eu vou deixar aqui para você pensar sobre isso, porque em 2015 eu me deparei com esse cenário, né? Eu estava ali numa fase profissionalmente falando, onde eu era um motorista, né? Hoje os aplicativos já eram uma realidade, mas naquele tempo ainda não era uma total realidade no Brasil. E tivemos muitas brigas, né? Muitas adversidades para quem estava iniciando isso no país, e eu era um desses motoristas lá em Belo Horizonte. E nesse dia, aqui pela foto, eu consegui contar aproximadamente 12 carros cercando o meu carro, mas teve momentos que eram muito mais de 25 carros que estavam ao meu redor ali, em plena zona sul da região de Belo Horizonte, né? E isso era madrugada, de sexta para sábado, e eu com um passageiro, com uma pessoa, e essa pessoa, né, totalmente, claro, além de amedrontada, ela queria, porque queria reivindicar os seus direitos. Mas naquele tempo, eu já estava sendo moldado por aquilo que eu acredito que é a melhor coisa para acontecer nas nossas vidas de transformação, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu quero deixar para você aqui não só um testemunho propriamente daquilo que eu tenho vivido nesses últimos 10, 11 anos da minha vida, porque tudo também tem um começo, um meio e o fim, nesse caso, ele não vai ser aqui propriamente, né? Mas eu quero deixar com você a realidade, que é possível você ser transformado, desde que você escolha esse caminho, né? Porque a gente, claro, está vivendo um momento no mundo muito conturbado, né? Essa semana aconteceu a circunstância em um país, eu não vou dar nomes para evitar que isso possa parecer ou conotar que eu não estou tendo empatia com o que está acontecendo, muito pelo contrário, eu estou muito entristecido com tudo que está acontecendo nesse cenário, nesses países, né, onde guerras acontecem muito frequentemente, né, mas eu quero te chamar a atenção principalmente para esse fato, para essa realidade do nosso país, do Brasil, porque eu naquele tempo, eu jamais podia pensar que o que aconteceu naquela noite comigo ia ser possível, porque há alguns anos, pouquíssimos anos atrás,
num cenário como aquele, eu ia ligar para pessoas, eu ia gritar com outros homens, né? Nesse caso, eu estava cercado ali por somente homens, né? Eu ia reivindicar os meus direitos, né, bater, né, no peito e falar, não, eu tenho o direito de fazer o que eu quero, né, eu não estou roubando, eu não estou matando, o cliente está no meu carro porque ele quer e você não tem direito de me impedir a fazer isso. Mas não, a única coisa que veio ao meu coração e na minha mente aquilo ali, naquele momento, era o universo que eu já estava sendo transformado pelo poder da palavra de Deus. E me via claramente isso. E hoje, tudo que eu estou vivendo, principalmente nesses últimos 3 anos, onde eu tive que tomar mais uma grande decisão, onde eu decidi percorrer exatamente o caminho no qual Deus, né, trilhou para a minha vida, missionalmente falando, fisicamente falando, e como o ser humano. Porque todos nós, eu e você, fomos criados por Ele. E Ele nos ama de igual maneira, né? E então, naquele momento só me via esse sentimento, um sentimento de paz, um sentimento de não precisa de você lutar, não precisa de você brigar. A única coisa que você necessita fazer nesse momento é buscar ficar calmo, é buscar não falar, é buscar ficar e demonstrar para essa pessoa que está dentro do seu carro, nesse momento amedrontada, que não há necessidade da gente lutar, não há necessidade da gente brigar, e sim de ficar quieto e esperar aquilo que eles queriam fazer. Que no caso, os motoristas ali de táxi estavam dizendo que eu estava fazendo algo ilegal e que eles iam chamar a polícia para me prender. E aí, a única coisa que eu fiz, eu concordei. E diferente do cenário, da realidade daquele tempo, é que eu fazia parte de naquela época o WhatsApp ainda era muito novo, os grupos de WhatsApp, e inclusive eu fazia parte da administração desses grupos, né? A gente tinha um grupo lá em Belo Horizonte, um número até interessante de motoristas, e a gente tinha, se eu não me falha a memória, 4 ou 5 grupos com mais de 200 motoristas. E todos esses grupos, a grande maioria das pessoas, não estou falando que é todas, mas a grande maioria das pessoas fazia o quê? Se eles fossem cercados, se eles fossem pressionados, a grande maioria respondia que você deveria fazer o quê? Lutar. Você não deixar pôr a mão no seu carro, você não deixar impedir de você trabalhar, você deveria lutar. E muito pelo contrário, esse não é o caminho, em hipótese alguma. A violência só gera violência. Então, naquele momento, o bombardeio da sociedade ainda estava sobre mim, mas eu já estava firmado e fixado com os olhos naquilo que Deus quer para todos nós, né? Então, eu vou até ler essa passagem aqui, porque essas passagens vão te demonstrar que isso é possível, né? Em Provérbios 3:21, a palavra de Deus fala: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Então, ou seja, se você guardar com você a sensatez e o equilíbrio, se você tiver esse foco, o Espírito Santo de Deus, ele vai transformar você de dentro para fora. E uma vez que você é transformado de dentro para fora, a natureza humana é totalmente moldada e mudada, tá? Mas é principalmente transformada. Mas isso é uma decisão. E por que eu estou falando disso? Porque nós precisamos de deixar, e eu me incluo nesse tempo, eu me incluo nesse número também, de ser hipócritas. Porque não é porque eu estou falando disso, da experiência que eu tive com você, e mostrando esses fatos, dessas imagens, que eu sou melhor que alguém. Não, de forma alguma. Eu também estou dentro desse cenário. Mas eu já vejo a progressão e o processo que foi iniciado e que eu quero continuar. Porque nós temos que ter compaixão por outras nações, nós temos que ter compaixão por outros povos, outros cenários que acontecem no mundo de guerra, mas principalmente nós precisamos atentar a fazer isso de dentro para fora, da nossa vida, de dentro da nossa vida para fora, de dentro da nossa casa para fora, porque se você não sabe, ou se você nunca parou para pensar sobre isso, ou até pesquisar para isso, o Brasil, ele é campeão de vários cenários vamos dizer assim, muito maior do que guerra. Homicídio, assassinatos, violências domésticas contra a mulher, principalmente, né? Hoje eu sou pai de uma filha, né? Sou pai de uma menina, e o quanto isso choca a realidade nos traz um cenário de choque, de estado de choque. Então, claro, nós devemos, principalmente nós cristãos, que estamos posicionados naquilo que Deus tem revelado para nós através da sua palavra, de nos compadecer
ter compaixão por outros povos e outras nações, orar por esses povos sim, mas nós precisamos, a partir de então, fazer algo aqui na nossa nação. Nós precisamos nos arrepender também dos nossos erros, das nossas escolhas erradas e principalmente dos nossos pecados, para que nós possamos ser transformados, porque se a gente não reconhecer essa necessidade de ser transformado, pouco provável isso irá acontecer na sua vida ou na minha vida, porque o Espírito Santo de Deus, ele é um cavaleiro e ele vai fazer aquilo que ele quer realmente fazer se você permitir. Se você não permitir, ele não vai fazer, porque ele não arromba portas, ele abre portas, né? Então, pense bem sobre isso. Pense sobre esse cenário que nós estamos vivendo. Devemos sim, claro, nos compadecer do próximo, de outras nações, né? Aliás, de outros povos que está acontecendo. Devemos orar, interceder por esses povos sim, mas principalmente no Brasil nós precisamos tomar atitudes de dentro para fora. Que a nossa nação, que as nossas famílias, que a gente pare de ser hipócrita, porque que adianta eu ser uma pessoa que diz ser alguma coisa, mas se na realidade eu não faço aquilo que eu falo. Então na hora que eu estou na fila de um supermercado, eu cometo uma agressão verbal com alguém, seja aquele que está ali na fila comigo, ou seja aquela pessoa que está trabalhando. Na hora que eu estou no trânsito, eu me comporto de forma totalmente insensata, imprudente, sou agressivo, sou arrogante, né? Então, não adianta, isso não vai fazer com que nós demonstramos aquilo que realmente a gente quer falar que vive. Mas a realidade é que a gente não vive. A gente é bom em falar, a gente é bom em mostrar, mas a gente é péssimo em viver. Então, é isso que eu quero compartilhar com você. Eu espero que tenha sentido para que isso que eu estou colocando aqui nesse vídeo, nas minhas redes sociais, possam comover as pessoas, possa comover você que está assistindo a pensar e começar a praticar as boas coisas, as boas novas de dentro para fora. Aprenda aquilo que realmente é genuíno, é verdadeiro e jamais passará, a palavra de Deus. Busque ela como um manual. Eu respeito a sua religião, eu respeito a sua escolha. Eu não estou falando de igreja A, B, C ou D, não. Eu estou falando daquele que veio para nos mostrar o modelo, Jesus Cristo. E a palavra dele é viva, eficaz e se renova a cada manhã. Então, se você não segue ou você não vai a uma igreja, o primeiro passo que eu quero te realmente incentivar é conhecer a palavra de Deus, porque a partir do momento que eu fui para dentro dessa palavra, eu comecei a buscar mais dessa palavra, a minha vida, o meu coração e a minha mente começou a ser transformada, porque eu comecei a tomar conhecimento de um mundo que é muito, muito mais poderoso do que esse mundo da sociedade, no qual elas nos impulsiona a fazer coisas que muitas das vezes a gente não quer fazer, mas a gente, por ser pressionado, por acreditar que porque muita gente faz, a gente também deve fazer, a gente acaba cometendo vários erros, vários pecados. E o pior de tudo não é isso, é a consequência desses erros, porque nada nessa vida vai ser em vão. Tudo que você plantar, você irá colher. Então, é esse o recado que eu quero deixar com você nesse vídeo e eu espero que tenha sentido para você. Tinha um tempo que eu não passava aqui e, mais uma vez, é um grande privilégio compartilhar com você um pouco do que eu tenho vivido nesses últimos anos da minha vida e permitido ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas podem não acreditar, eu sei que muitas pessoas podem pensar que eu estou só falando algo da boca para fora, mas quem me conhece, né, quem me conheceu principalmente no passado, sabe daquilo que é o oposto do que eu um dia fui. E essa paz, essa tranquilidade de viver ela nos piores cenários possíveis, eu estou somente te mostrando, não estou aqui para provar nada para ninguém, mas sim te mostrando que é possível, num cenário onde você está totalmente sendo pressionado a cometer algumas circunstâncias de ser responsivo, né? Simplesmente reagir, né? E principalmente com a força bruta, não vale a pena. E se você tiver paz, benignidade no seu coração, que é o fruto do Espírito Santo, a sua vida não só será transformada, mas esse cenário irá ser totalmente transformado. Naquela noite eu passei mais de 4 horas esperando a viatura chegar no local, o meu cliente dentro do carro, né? E nada aconteceu. O carro no qual eu estava, que nem era meu, né? Era um carro onde eu
tinha uma parceria de trabalho, ele não sofreu um arranhão. Nenhum desses motoristas me agrediram, muito pelo contrário. Quando eles perceberam a minha tranquilidade, a minha paz, eu abri o vidro, apertei a mão deles, conversei, expliquei, não, se você vê que é isso que tem que acontecer, a polícia tem que ser chamada, então eu concordo com você, não tem problema, eu vou ficar aqui e vou aguardar, não precisa de cercar, desobstruir a via. Falei com eles, olha, não precisa de obstruir a via, deixa os outros carros passar, eu não vou sair daqui, a chave está no meu bolso, o cliente vai ficar dentro do carro simplesmente para que ele não se exceda, enfim. Eu não lembro propriamente o que eu falei, mas eu falei, olha, é melhor que o cliente fique dentro do carro. Eu também, em alguns momentos, vou ficar dentro do carro, mas eu tô aqui. Então, deu tudo certo. Então, o cliente ficou dentro do carro, eu também oscilei em ficar dentro do carro e falar com as pessoas que estavam ali. E no final, graças a Deus, nada aconteceu, não só na minha questão física, do cliente principalmente, mas também no cenário material, né? E tudo se resolveu da melhor forma. Mas tudo isso devido ao quê? A uma atitude de uma só pessoa, né? Que no caso, eu creio que não foi o fator Lucas, foi o fator Espírito Santo, que estava ali comigo e está conosco em todos os momentos. Basta que a gente permita que ele nos conduza. E esse cenário me fez recordar a qual importância que é a gente aprender sobre a Bíblia e a Palavra de Deus. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sentido, né? Feito você pensar e faça você pensar e refletir de agora em diante. E lembre-se sempre disso, tá? Que se você melhora, eu também melhoro. Então, até um próximo momento juntos.